Hi, aqui é a Uirá. Tudo bom com você? Olha, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 7 mitos sobre o tarô que a gente vai quebrar de uma vez. A gente vai tirar da nossa vida e mandar para fora do nosso caminho. Porque tem umas histórias que andam por aí, que correm por aí sobre o tarô, que além de serem completamente infundadas, elas podem realmente atrapalhar a gente de desenvolver a nossa relação com as cartas. Elas podem impedir a gente de perceber o quanto o tarô é uma ferramenta super acessível e legal para a gente conseguir se conectar melhor com a nossa intuição, a gente se conhecer melhor, a gente desenvolver essa relação da gente com a nossa voz interior. Bom, então a gente vai hoje quebrar esses 7 mitos e nunca mais vai deixar eles entrarem, atrapalharem essa nossa relação entre a gente e as cartas. Combinado assim? Mito número 1. A gente tem que conhecer o significado de todas as 78 cartas antes de começar a jogar tarô. Não. Não mesmo. A gente não precisa decorar o significado de todas as cartas antes de começar a jogar tarô, antes de começar a ler tarô. De jeito nenhum. Isso é completamente mentira. Olha só, se você já assistiu o vídeo anterior da gente, o vídeo da semana passada, você já percebeu que existem várias formas que a gente pode desenvolver, que a gente pode usar para desenvolver o nosso relacionamento com as cartas, um diálogo com as cartas, sem precisar passar pelos livros, pelos manuais, por decorar os manuais, por ler tudo o que tem sobre o tarô e decorar antes de você ser capaz de ler as cartas. Porque a ideia aqui é a gente desenvolver o nosso lado intuitivo, é a gente usar o tarô como uma ferramenta para a gente acessar a nossa intuição. E para isso, a gente não precisa decorar o significado das 78 cartas antes de começar a fazer as leituras de jeito nenhum. Porque isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Esse conhecimento profundo e intelectual das cartas, além do conhecimento intuitivo, é um conhecimento que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada com o tarô. Então, quanto mais a gente joga o tarô, quanto mais a gente lê tarô, quanto mais a gente lê sobre tarô, também, que também é legal, também é importante, quanto mais ao longo da nossa vida a gente vai utilizando o tarô e conhecendo sobre o tarô, mais informação a gente vai tendo. Mas isso não significa que a gente já tem que começar a nossa relação com as cartas sabendo de tudo. De jeito nenhum. A gente vai criar a nossa própria relação. A gente vai criar os nossos significados, a gente vai criar como é que o tarô ajuda a gente, como é que a gente olha para o tarô, o que a gente vê nas cartas. Isso é tão ou mais importante, e eu diria mais importante, na verdade, do que o livro diz sobre a carta, o que o manual está dizendo sobre a carta. Porque o manual não é nada mais, nada menos do que o significado que outra pessoa deu para as cartas. Então, o mito número 1, de que a gente precisa decorar o significado das 78 cartas antes de começar a ler o tarô, quebrado. Mito quebrado. Não deixe isso te atrapalhar na sua relação em começar a sua relação com o tarô. Combinado? Então, a gente vai agora para o mito número 2. Mito número 2. A gente tem que dominar todos os outros sistemas esotéricos antes de começar a ler tarô. Então a gente tem que saber astrologia, numerologia, cabala, tem que sacar tudo de cristais, tem que entender Theta Healing, tem que entender de chakras. Nada disso. Esquece tudo isso. Você não precisa de saber nada disso para poder ler tarô. Porque o tarô é uma ferramenta que por si só ele já se basta. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o tarô é uma ferramenta de acesso do seu próprio conhecimento. Você não precisa de nada externo. Se você tiver, muito bom. Se você tiver, seja bem-vindo. Traz o que você sabe. Traz o que você sabe. Você não precisa inventar conhecimento que você não tem para poder trazer para a mesa do tarô. Se você sabe de astrologia, bom, traz seus conhecimentos de astrologia. Sabe sobre numerologia? Que ótimo, traz aí. Sabe sobre elementos, o que quer que seja, outros oráculos, conexão com a Terra, o que quer que seja, fases da Lua, um monte de outras coisas sobre as quais eu também falo nos meus vídeos, e eu falo porque é informação adicional. E é legal, a gente vai somando coisas, a gente vai somando conhecimento, somando ferramentas que podem nos ajudar. Mas que isso não seja uma desculpa
para a gente deixar de ler as cartas, para a gente deixar de criar o nosso relacionamento com as cartas. O único conhecimento que você precisa já está dentro de você. Então, olha só, o mito número 2, de que a gente precisa dominar todos os outros sistemas esotéricos para ser capaz de ler tarô, quebrado. Mais um que você tira do seu caminho. Vai lá pegar o seu baralho de tarô, traz para a mesa e começa a jogar. Agora, vamos para o mito número 3. A gente precisa ter habilidades psíquicas, habilidades paranormais para poder ler as cartas. O tarô é uma ferramenta extremamente pessoal, individual. Você não tem que preencher certos pré-requisitos para poder ler as cartas. Não precisa. Você traz você. E é isso que você vai ver nas cartas. Você vai jogar o tarô e o tarô vai ser uma ferramenta para você olhar para dentro de você. Tem gente que é vidente ou paranormal e que usa os seus poderes psíquicos para jogar as cartas. E tá tudo bem. É de cada pessoa. E o seu jogo não vai ser melhor ou pior por causa daquilo. É diferente e é exatamente isso que o tarô propõe. Que você faça do seu jeito. Então você tem que encontrar qual é o seu jeito. Com poderes paranormais, sem poderes paranormais, não interessa. É o seu jeito que interessa. Então olha só, o mito número 3 sobre o tarô. Que a gente tem que ser paranormal, vidente, psych, para poder ler as cartas quebrado. Mito número 4. A gente tem que seguir um ritual pré-definido e um sistema de crenças específico para poder ler tarô. Você não tem que seguir nenhum ritual pré-estabelecido para ler tarô. Você não tem que acender uma vela, você não tem que rezar para a lua cheia. Se você quiser fazer isso, é a sua escolha. Legal, bacana, é o seu jeito de fazer. Se você não quiser, se você quiser uma coisa completamente diferente, legal, é a sua escolha. Porque o tarô é uma ferramenta individual de acesso à intuição. Você cria o seu ritual. Você cria a sua forma de ler tarô, a sua perspectiva, a sua abordagem das cartas. O tarô, ele tem, você pode encontrar vários livros a respeito, você pode encontrar diversas formas de ler as cartas, diversas formas de utilizar as cartas na sua vida, diversas abordagens dos significados. E são todas certas, todas corretas, porque elas são individuais, elas são criadas por pessoas que se debruçaram sobre o tarô e elas desenvolveram a forma delas e elas dividiram em seus livros, manuais, etc. Em seus vídeos no YouTube, por exemplo, elas dividiram a sua forma de ler tarô com o resto do mundo. Se alguma dessas formas fizer sentido para você, que bom! Se não, também você pode criar a sua própria forma. Eu criei a minha forma de ler tarô, a minha abordagem do tarô, baseado na minha experiência e na minha experiência com a experiência de outras pessoas, nas minhas leituras, na minha experiência em jogar tarô com as minhas clientes. E eu criei a minha forma de ler tarô, que é o tarô da consciência plena, o Awareness Tarot. E isso é a minha forma que eu divido com as minhas clientes, eu divido com vocês através dos meus vídeos. E essa é a minha abordagem do tarô. Então, assim, o que faz sentido dela para você pega. O que não faz sentido, ou outras coisas que fazem mais sentido, você pega e você faz o seu patchwork, a sua forma de ler tarô. Você não tem que seguir nenhum ritual pré-determinado, o tarô não está inserido em nenhum sistema de crenças. Não tem nada que seja mandatório na sua relação com o tarô. Isso é uma coisa que você vai desenvolver com o tempo. Então, mito número 4, que a gente tem que seguir rituais pré-estabelecidos dentro de um sistema de crenças. Mito quebrado. Esquece isso. O mito número 5 é super famoso. Existem cartas negativas no tarô que, se você tirar, você tá amaldiçoado pro resto da sua vida. Não tem nada disso. Não existem cartas amaldiçoadas, negativas, a princípio ruins. Não existe nada disso. Todas as cartas
elas trazem significados arquetípicos, significados que são além do nosso cotidiano, que são significados que se comunicam com o nosso subconsciente, são significados que se comunicam com a gente num nível extramental. E esses significados, eles é possível de acessar em todas as pessoas, porque nós todos, assim, todos os seres humanos, eles têm vivências semelhantes, eles passam por momentos semelhantes na vida. Então, por exemplo, você tem um exemplo clássico, é a carta da morte. Você tem a carta da morte. A carta da morte, ela fala sobre fins e começos. Todo mundo na vida já passou pelo fim de algum processo e o começo de algum processo. Então, o que a carta da morte ela fala sobre finais, sobre a transformação de algo que termina e que termina para que algo novo surja. Então, assim, a carta da morte, e essa é a primeira das cartas ditas negativas, a carta da morte, ela não fala sobre alguém morrendo. Nossa, eu não lembro de nenhum momento nos meus anos de tarô que eu tirei a carta da morte para mim ou para alguma outra pessoa e que alguém morreu. Porque não é assim que funciona. Porque a carta da morte, ela fala sobre a morte arquetípica. Ela fala sobre a finalização de um período. Então, claro, pode ser assustador. Se a gente tem medo de términos, de finalizações, se a gente tem medo de terminar algo para começar um novo. O medo do desconhecido está ligado ao medo da carta da morte. Porque a carta da morte, ela significa que algo que a gente já conhece, que já é familiar, algo que a gente já está vivendo, ou uma situação, um sentimento que a gente já conhece, está chegando ao fim. Termina para que algo diferente, novo, surja. Então, o medo da morte é o medo da transformação. Porque, como eu disse, a morte aqui no tarô é uma morte arquetípica e não uma morte física. Então, todas as vezes que você estiver jogando tarô e aparecer a carta da morte, pensa nela como uma finalização. E vê como é que isso soa para você. Tenta encarar essas cartas que são consideradas negativas de uma forma detached, de uma forma distanciada, de uma forma sem julgamento, de uma forma sem ser preto, branco, certo, errado, yin e yang. Tenta olhar para essas cartas de uma forma neutra. Tenta observar a carta. Olha para ela. Eu vou até chegar um pouquinho aqui para o lado. E eu vou colocar aqui essas cartas que são conhecidas como as cartas negativas, amaldiçoadas do tarô. E eu vou pedir para você fazer um exercício. Escolhe uma delas e olha. Observa. Aproveita para olhar para essa carta sem um pré-julgamento. Observa essa carta de forma neutra. Olha quais são os elementos que você vê na carta. Quais são as cores? Quais são as figuras? Qual é a sensação que a carta te traz? Se você olhar para ela sem pensar que tem que ser certo, errado, bom, mal, de forma neutra. Olha para essa carta, dá uma chance para a carta te dizer o que ela tem para te dizer, sem pré-julgar. Então, olha para essa carta que você escolheu, e aí se você tem um tarô aí na sua casa, vai lá no baralho e escolhe essa carta. Pega essa carta e dá uma olhada para ela. Vive um pouco com ela. Cria um diálogo com essa carta. Descobre o que tem nela que você não tinha percebido antes, porque você estava até com medo de olhar. Não é verdade? Às vezes a gente olha, não quero nem ver. Olha, mesmo, se debruça sobre essa carta. Tenta ir além do óbvio. Tenta ir além do clichê, além do preconceito, do conceito anterior, antes de você. E deixa a sua intuição te guiar. Deixa a sua intuição mostrar para você elementos e histórias que essa carta pode contar que vão além do óbvio, além do mito. Então, o mito número 5.
que diz que existem cartas negativas, amaldiçoadas, cartas ruins, completamente quebrado. Manda embora, não deixa isso atrapalhar seu caminho mais. Combinado? E dá uma chance para as cartas, elas têm muita história para contar. Mito número 6. O mito número 6 ele é parecido com o mito número 7. O mito número 6, ele diz que cartas invertidas são ruins. E se a carta saiu de cabeça para baixo, esquece, não quero nem ver, lá vem notícia ruim. Cartas invertidas, elas falam sobre potenciais não desenvolvidos ou potenciais desenvolvidos internamente. Então assim, se por exemplo, você tira a carta do imperador. A carta do imperador, ela fala sobre autoridade, sobre poder, sobre ação, sobre estruturas bem estabelecidas, sobre domínio, sobre o lado masculino. A carta do imperador, ela fala sobre a figura paterna. Agora, se você tira a carta do imperador ao contrário, não significa que tem alguma coisa errada com a figura paterna ou com a autoridade. O que significa é que ela está falando sobre autoridade interior. Ela está falando sobre desenvolver a poder interno, a empoderar-se. A carta do imperador, ela, de cabeça para baixo, invertida, ela está falando sobre as estruturas que a gente cria dentro da gente para se fortalecer. Ou ela pode também estar falando sobre um potencial que você não está desenvolvendo, que você tem a capacidade que você tem na sua manga, mas que ele não está plenamente desenvolvido. Então a carta do imperador invertida, ela pode falar sobre você tem a oportunidade de se colocar de forma mais ativa, proativa, de forma mais inteira e com mais autoridade, mas você não está desenvolvendo isso. Então, se sai uma carta invertida no meu jogo e eu percebo pelo contexto que ela pode representar uma situação ou um potencial não desenvolvido, mal desenvolvido, então o que eu faço? Eu puxo outras cartas, eu puxo uma ou duas cartas que é para procurar entender como que eu posso desenvolver isso. Ou, minha cliente, como é que a gente pode trabalhar para desenvolver essa energia? Eu digo, como é que a gente pode trabalhar para virar essa carta? Então, eu muitas vezes pergunto para o tarô, que tipo de ação eu posso tomar? Que tipo de mudança de atitude? Que tipo de mudança de perspectiva eu posso adotar para desvirar essa carta? Eu não acredito que cartas reversas elas signifiquem algo negativo, pelo simples fato que eu não acredito que o oposto de para cima é sempre para baixo, o oposto de bom é sempre mal. Existem tantas nuances entre uma coisa e outra. E é sempre uma questão de perspectiva quando você olha para uma carta. Então, por exemplo, na carta do 10 de espadas invertida, aqui, você pode ver que as espadas, elas não estão na mesma direção, elas não estão direcionadas para o corpo dessa pessoa como acontece na carta quando ela está para cima. Na carta invertida, no 10 de espadas invertido, as espadas elas estão para baixo. Então as espadas elas estão saindo do corpo. E esse corpo, ele não tem o peso. Esse corpo, ele eleva. E a escuridão, ela começa a descer. E você pode ver o sol nascendo. Para mim, sempre que eu tiro a carta do 10 de espadas invertida no jogo, eu penso sobre um sofrimento que está acabando. Eu penso sobre uma situação sofrida que está chegando ao seu final, que na verdade já chegou ao seu final. Então, é o momento de parar de sofrer. O que é
Bem bom, né? Então, assim, eu não acredito que cartas invertidas são sempre negativas, porque eu não acredito em significados absolutos. Para mim, os significados eles dependem de várias variáveis. Os significados eles dependem primeiro de tudo de quem está vendo, primeiro de tudo de como quando você olha para a carta, o que é que você vê? Porque você vai olhar para uma carta, para a mesma carta, seja invertida, seja para cima, você vai olhar para a mesma carta de formas diferentes, de acordo com o momento que você está vivendo. Então, se uma carta na posição para cima, na posição, não vou chamar de posição correta, mas na posição para cima, se uma carta na posição para cima, ela tem um sentido diferente para você em momentos diferentes da sua vida, a mesma coisa vai acontecer com uma carta invertida. Além do mais, a depender da questão que você está colocando e a depender da posição da carta no jogo, ela também vai ter significados diferentes. Então não existem significados absolutos, nem para cartas invertidas, nem para cartas na posição para cima, não existem significados absolutos para nenhuma das cartas. Os significados variam de acordo com o jogo, de acordo com quem está lendo, de acordo com as perguntas feitas, de acordo com a posição no jogo. São tantas variáveis. Então, o mito número 6 de que cartas invertidas são ruins, quebrado. Acabou essa história. Não acredita mais nisso. Vai para o seu jogo e quando sair uma carta invertida, não fique com medo. Pensa, o que é isso? Isso é um potencial mal desenvolvido, um potencial de algo que pode vir a ser, sabe? É uma coisa, quando eu digo potencial, é em potência, algo que em potência está ali, mas ainda não foi desenvolvido, ainda não foi utilizado, ainda não foi explorado. Então você pensa, é esse o caso? É um potencial não desenvolvido? Ou é algo desenvolvido de forma interna? Ou é uma situação, uma emoção, uma ação interior. Vou dar mais um exemplo. A gente falou do 10 de espadas, né? Agora vamos falar do 10 de ouros. Se você tem o 10 de ouros no jogo, o 10 de ouros normalmente ele fala sobre a completude, plenitude, realização, a realização material. A gente tem família, nessa carta a gente tem família, a gente tem animais, a gente tem a terra, né? A plantação, a colheita, a gente tem tudo no 10 de ouros. Tudo que o mundo material pode nos proporcionar tá ali. Se essa carta vem invertida, não significa que tá tudo perdido, todo o poder material foi perdido, não. A depender do jogo, como é que a gente falou, a depender do jogo, da questão, de quem está interpretando, da pergunta que foi feita, da posição dessa carta no jogo, ela pode ter vários significados. Quando essa carta aparece invertida no meu jogo, a primeira coisa que eu penso é um momento de realização e plenitude pessoal, interno. É um momento de celebração minha comigo. É um momento meu de me sentir inteira. Essa é uma forma de usar as cartas invertidas. Agora, se você está começando a ler o tarô e você se sente desconfortável de ter que, além do significado, pensar na posição, na forma como a carta aparece na mesa, invertida para cima, se isso é uma coisa que te causa desconforto, te deixa ansiosa, você pode muito bem fazer um acordo com o seu tarô. Eu fiz isso por muitos anos. Por muitos anos eu não quis ler carta invertida, porque para mim era demais. Nessa época eu não lia tarô intuitivo, o meu tarô era bastante mental, intelectual, eu lia livros, eu decorava significados e tudo. E o significado das cartas de cabeça para baixo, eu não queria ir ali. Era uma área que eu não queria ter que explorar, porque era demais para mim, era muita coisa. Então, por muitos anos, eu fiz esse acordo com o tarô. Quando as cartas aparecem invertidas, eu desviro elas e leio a carta de acordo com o significado absoluto dela, e não de acordo com a posição, o posicionamento que ela aparece, a forma como ela aparece. Então, assim, é uma coisa que você pode fazer, um acordo, um combinado que você pode fazer com o seu tarô, se isso lhe fizer sentido para você.
Então, assim, apareceu uma carta invertida, e não porque a carta invertida é terrível, é de dar medo, é ruim, não. É porque é mais uma coisa para você ter que pensar quando você tá lendo. É mais uma camada de significados que você tem que trabalhar. Então, assim, se é muito para você, faz assim. Resolve com o seu tarô. Quando aparecerem cartas invertidas, eu desviro e leio o significado absoluto. E aí, dessa forma, você aos poucos, você vai criando uma relação de maior intimidade com as cartas. E quando for o seu momento, quando você achar, tô pronta para incluir cartas invertidas no meu jogo, aí é só você fazer um novo acordo. Foi isso que eu fiz. Hoje em dia, para mim, é muito, assim, é muito tranquilo. A minha relação com as cartas invertidas é muito tranquila, exatamente porque eu me dei esse tempo. Eu me dei o tempo de criar a intimidade para desenvolver relação. Então, o mito número 6, de que cartas invertidas são ruins, são maus presságios, têm significados ruins, tá completamente quebrado. Não acredita mais nisso, não traz isso para o seu jogo. Lembra que cartas invertidas, elas podem ser potenciais a serem desenvolvidos. Elas podem ser potenciais desenvolvidos internamente. Elas podem ser situações que você está tomando conta delas de forma interna também, tá bom? Então a gente agora vai para o último mito sobre o tarô, que é o mito número 7. Mito número 7 é uma coisa que pode realmente atrapalhar a gente a desenvolver o nosso relacionamento com as cartas. Pode realmente atrapalhar a gente a se sentir segura para ler tarô. O mito número 7 é: eu não tenho intuição. Claro que tem. Todos nós temos, homens, mulheres, todos nós temos, porque intuição é nada mais, nada menos que o nosso poder subconsciente de identificar padrões nas situações da vida, identificar padrões a partir de memórias, vivências, sensações. Então a intuição é algo que vem pra gente quando a gente se permite entrar em contato com esse lado mais sutil, com essa voz interna que conta pra gente as coisas que a gente sabe e às vezes não sabe que sabe. Todas nós temos isso. Todas nós podemos acessar isso. E o tarô é uma das formas de acessar a intuição. Não é a única. E você tem que descobrir qual é a melhor forma para você. E você tem que descobrir como é a melhor forma para você. Então, assim, todo mundo tem intuição. Todo mundo pode desenvolver, exercitar, ouvir a intuição. Porque essa que é a diferença. Tem gente que já tem mais o hábito, tem gente que já encontrou as próprias formas, já desenvolveu o seu jeito de fazer, já criou esse diálogo interno, já conseguiu encontrar os momentos onde é mais fácil de acessar, os momentos, assim, as formas e o momento na vida em que quem que tá falando comigo? É a minha voz interna ou é a minha cabeça, o meu racional? O que é isso? É meu ego falando ou é a minha intuição? Porque a distinção, claro, não é óbvia, assim. A distinção, claro, não é clara. A distinção não é preto no branco, assim. É sutil. E é isso que a gente vai descobrindo. É isso que a gente vai... Mas é como um músculo que a gente vai desenvolvendo. E a gente vai, conforme a gente vai usando, conforme a gente vai exercitando, a gente vai melhorando. Então não existe não ter intuição. O que existe é não estar habituado a acessá-la, não estar habituado a ouvi-la, não estar habituado a calar um pouco o ego e deixar a intuição falar. E é esse tipo de exercício que o tarô pode ajudar muito a gente a fazer. Então, o mito número 7. Ai, meu Deus, eu não tenho intuição. O que faz agora? Esse mito, quebra ele. Tira isso do seu caminho. Tira essa dúvida. Porque, assim, várias vezes quando a gente está lendo as cartas e a gente se questiona. Mas e se isso não for minha intuição? Mas e se isso for meu ego? Mas e se o que eu tô lendo é o que eu quero?
Isso acontece com todas nós. Se o que eu tô lendo na carta é o que eu quero que a carta me diga, e não o que a carta tá me dizendo, tudo isso acontece. Esse diálogo interno acontece e aos poucos você, quando a sua relação, no desenvolvimento da sua relação com as cartas, você começa a entender onde é que aparece, onde é que você sente quando é a intuição que fala com você. Onde é que é borboleta no estômago? É um respirar mais profundo? É uma sensação de claridade? De como as coisas fazem sentido? É uma sensação mais para dentro, no seu, lá no guts, né? Lá dentro da sua barriga, assim. Porque tem várias formas, você vai ter que descobrir a sua. Mas assim, essa dúvida de, ai meu Deus, será que é minha intuição que tá falando? Ou será que sou eu que tô forçando esses significados? Será que as cartas estão me dizendo isso ou eu tô projetando isso nas cartas? Todas essas dúvidas são dúvidas que a gente tem, que todas nós temos, lendo as cartas. Eu tenho, até hoje, volta e meia, eu digo, ai meu Deus, principalmente quando eu jogo carta pra mim. Porque aí eu tô envolvida, tem um envolvimento emocional, tem aquilo que eu gostaria que acontecesse na situação, por exemplo. E é muito fácil você se perder, né? Assim, no que você quer com aquilo que... no que você quer que a carta te diga com aquilo que a carta tá realmente dizendo pra você. O que eu faço? Eu respiro. E eu olho de novo. E eu tento limpar a minha mente, assim, eu tento tirar todos os meus pensamentos e deixar só a minha sensação, que é a minha sensação da experiência daquele momento, naquele momento no tempo, naquele momento presente com aquela carta, eu e a carta, sem nenhum pensamento. É esse o meu exercício. E é uma coisa que a gente pode trabalhar, a gente pode conversar sobre isso e tentar trabalhar exercícios que podem ajudar nessa distinção entre a vontade, o racional, o ego e a intuição, o intuitivo, a intuição, o instinto subconsciente. De fazer com que eles aflorem enquanto o racional dê um tempo, né? O racional se cale um pouco, esse lado mais yang, que é o lado mais masculino, o lado da estratégia, do raciocínio, da mente, se cale um pouco e deixe esse lado mais yin, mais feminino, mais instintivo, mais criador, que aflore, né? Deixar ele aflorar. A gente pode fazer uns vídeos sobre isso, alguns exercícios, e aí você vai encontrar as suas formas também, tá bom? Bom, esse foi o mito número 7 que a gente acabou de quebrar completamente e tirar do nosso caminho. Então vamos agora fazer um recap sobre os mitos sobre o tarô, que a gente acabou de quebrar e que a gente não vai deixar eles nunca mais atrapalharem a nossa vida de novo. Vamos lá? Mito número 1, precisa saber todos os significados das 78 cartas para você começar a ler tarô. Mito número 2, você precisa dominar todos os outros sistemas esotéricos para ser uma boa leitora de tarô. Mito número 3, que você precisa ter habilidades psíquicas, ser vidente, paranormal, para poder ler as cartas. Mito número 4, que você precisa seguir rituais pré-estabelecidos e um sistema de crenças para poder ler tarô. Mito número 5, há cartas difíceis, cartas negativas. Mito número 6, cartas invertidas são ruins. Mito número 7, eu não tenho intuição. Então, esses 7 mitos sobre o tarô, destruímos eles. Tiramos da nossa vida. Acabou. Nunca mais. Agora aproveita, vai lá na sua gaveta e pega aquele baralho de tarô que você comprou e nunca teve coragem de ler. Vai lá, pega ele, traz pra mesa, abre as cartas. Dá uma boa olhada nas cartas e começa a desenvolver o seu diálogo com o tarô. Começa a sua jornada, tá bom? Eu espero que você tenha um dia incrível e uma semana maravilhosa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!